pessoal, seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Hanan Camilo. Sinta-se à vontade e espero que você goste do nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar do livro de 2 Reis, a continuação do livro 1. Como eu falei lá no primeiro, os dois livros eram um só, mas pelo tamanho deles e quando transformavam e traduziam ficava muito grande para manusear no que eles tinham na época. Eles dividiram esses dois livros. Mas se você quer entender quem escreveu o livro de Reis, como é que ele funciona, por que ele foi dividido e todo o seu início, você precisa voltar lá no vídeo 1, em 1 Reis, para você poder entender como é que começa, como é que funciona esse livro. Então, se você chegou aqui sem ver o vídeo de 1 Reis, é legal você voltar, você assistir, porque só assim você vai conseguir entender o que a gente vai falar aqui, o que a gente vai dar continuidade. Então, se você ainda não viu o primeiro, vou deixar o card aqui em cima, para você clicar e assistir, ou o link aqui embaixo também na descrição. A gente vai ver a continuação de troca desses reis, tanto do Reino do Sul, com Judá, como do Reino do Norte, Israel, né? Então, a gente vai ter essa divisão e a gente continua nessa trajetória de rei após rei, rei após rei, até a gente ver como é que esse livro termina e a ideia de Deus para esse livro, o que acontece. No primeiro livro, a gente já vê a introdução do profeta Elias, né? E o que ele faz, a disputa dele ali, como ele trabalha contra o rei Acabe e Jezabel. Então, a gente já vai ver no segundo livro, entrando o profeta Eliseu, que era o discípulo de Elias. Ele vai ficar no lugar de Elias. Ele que vai se tornar o profeta do povo de Israel. Ele que vai tomar conta, ele que vai direcionar, vai ser a boca de Deus naquela terra. Então, a gente viu Elias no primeiro livro e aqui no segundo a gente já vai ver a introdução de Eliseu. E a gente consegue fazer um paralelo muito bom com Moisés e com Josué. Moisés foi até um certo ponto e depois para novas atividades, novas conquistas, uma coisa diferente para o seu povo, veio Josué. Então, Moisés discipula Josué e passa tudo para Josué para ele dar continuidade. E é isso que a gente está vendo aqui. Elias passando o seu manto, passando o seu ministério para Eliseu, e ele vai comandar agora o povo de Deus como profeta de Deus a novas conquistas e a um novo chamado e coisas que Deus quer falar, e ele vai usar Eliseu. E algo que chama muita atenção já com Eliseu, quando ele vai ficar no lugar de Elias, ele pede por 2 vezes a unção dobrada de Elias, a unção do espírito de Elias dobrado. Por que ele faz isso? Ele não faz isso por orgulho, por querer ser melhor ou nada disso. Eliseu, ele entende que ele vai ser o herdeiro direto do ministério de Elias. E quando ele pede essa unção dobrada do espírito de Elias, ele está pedindo a primogenitura de Elias. Porque todo primogênito, naquela época, tinha a sua herança, né? A sua porção era dobrada por seu primogênito. Então, tinham seus filhos e o primogênito sempre tinha uma coisa a mais, era o dobro. E é isso que Eliseu está pedindo. Ele não está pedindo por nenhum outro motivo. Ele só diz o seguinte: eu sou o seu primogênito, eu quero ter essa unção dobrada, eu quero fazer o dobro. Ele só está pedindo o que ele entende como direito, mas é legal a gente ter esse conceito e saber como funcionou, né? Para nos dias de hoje a gente entender e não parecer ser uma soberba, ou querer ser melhor, ou dizer que se Elias fez 1, ele ia fazer 2. Não. Ele só queria a unção dobrada do primogênito. Os 2 profetas aqui, eles realmente eram homens de Deus e cumpriram muito bem os seus papéis, o que Deus chamou eles para fazer, né? Eles enfrentavam
os reis e as suas idolatrias, as suas ações erradas, chamando o povo ao conserto, chamando o povo à aliança com Deus. E a gente vai ver Elias numa batalha muito forte contra o rei Acabe e sua esposa Jezabel, e Eliseu com o rei Jorão. E dando continuidade aos reis, a gente vai ver uma revolução feita pelo rei Jeú. Esse rei ele vai acabar, exterminar com toda a família de Acabe. Então nós vamos ver algo acontecer em sequência, com um rei atrás do outro. Golpes de estados, reis matando reis. E a partir daí a gente começa a ver realmente a destruição do povo de Israel. A destruição já estava sendo anunciada através dessa desordem que começa a acontecer a partir do rei Jeú, sem contar que cada rei adora o seu próprio Deus. Então, eles não têm mais ordem, eles não têm mais uma aliança com o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Cada rei que vai entrando adora a um Deus de uma maneira, de um jeito, e vai trazendo abominação para o povo, vai trazendo tudo que é de errado, a desobediência para o povo. E a destruição de Israel é só uma questão de tempo. Com as consequências desses reis, a destruição de Israel já era anunciada, já era clara. E como eu disse que era questão de tempo, isso acontece. O reinado da Assíria desce até o Reino do Norte e toma o Reino do Norte. Ele acaba com o povo de Israel, com aquele reinado de Israel. Ele acaba exilando o povo de Israel e o povo de Israel vai para todo o mundo antigo. Eles são espalhados, eles são expulsos da sua terra. A Síria agora domina aquele território. O que era anunciado vira verdade com a Síria. O que era demonstrado e profetizado acontece com a chegada da Assíria. Era algo que já estava previsto e a gente sabia que ia acontecer e realmente acontece. Não tem para onde fugir. Deus, ele permite tudo isso pela desobediência e idolatria dos reis e do povo. Agora, eles terão que aprender com as consequências dos seus erros. E como eu falei lá no primeiro vídeo, lá em 1 Reis, acontece uma divisão. Acontece essa divisão no povo entre o que era uma coisa só, reinado por Davi, reinado por Salomão, é dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Agora não há mais divisão. Agora há um reino isolado, o reino de Judá, o reino do sul. Claro, nós podemos ver bons reis, com todos os seus defeitos, mas bons reis que obedeceram e desejaram realmente servir ao Senhor. Um exemplo desses reis é Ezequias, que ele enfrenta o exército da Síria, confiando em Deus, acreditando em Deus que ele era o seu Deus e que, mesmo com todas as ameaças, todo o medo, tudo que poderia, aos olhos humanos, assustar um rei, assustar um povo, o que poderia acontecer com eles, ele não teve a confiança apenas no seu braço, mas confiou no Senhor. Então, a gente vai ver na história de Ezequias uma história de um rei que acredita no Senhor. Ele tem suas falhas, ele tem os seus erros, mas ele é um rei que seguiu segundo a vontade de Deus. Então, o reinado dele vai nessa direção. Ezequias também tentou purificar a fé do povo na aliança de Deus. Ele também tem esse cuidado, ele também tenta ter esse zelo com a aliança de Deus e tentando mostrar isso para o seu povo durante o seu reinado. Já um outro rei que também a gente vê uma revolução muito grande, mas agora não do jeito que Jeú fez, mas de uma maneira boa na terra de Judá, é Josias. O rei Josias ele está reformando o templo e é achado o livro da lei. E isso é levado até Josias. Quando vão ler isso para Josias, ele rasga suas vestes e vê que os reis estavam coordenando o povo e levando o povo para a idolatria e desobediência, e ele quer adorar a Deus e fazer isso da maneira correta. Então a gente vai ver Josias, depois de receber esse livro das leis, ele tentando fazer
a obra verdadeiramente para Deus. Mas no meio desses dois reis, Ezequias e Josias, a gente tem talvez o pior rei da época de Judá, Manassés. Esse era um rei extremamente ruim, que fazia tudo, mas simplesmente tudo de errado. Tudo que desobedecia a Deus, tudo que era contra Deus, Manassés fazia. Manassés, ele constitui todo tipo de abominação, de aberração contra Deus. Ele talvez seja o rei mais apóstata daquela época, porque ele realmente rejeita Deus. Ele rejeita Deus para o seu reinado, para o seu povo. Ele se afasta totalmente de Deus. Ele criou altares para outros deuses, para postes ídolos dentro do templo que foi construído para Deus, dentro da casa de Deus. Aquele templo que Davi sonhava, que Salomão fez, ele pega esse templo, constrói altares para outros deuses, para vocês verem a consequência que esse homem chega. E o pior, ele chega ao ponto de sacrificar o seu próprio filho como sacrifício vivo a seus deuses. Esse é o ponto que esse rei chega. Manassés, quando você vai ler a história de Manassés, e ele reina durante muito tempo, e o quanto ele era mau, o quanto ele fazia o mal, exalava dele isso, o quanto ele rejeitava Deus, e ele tinha prazer em fazer as coisas erradas, em fazer exatamente o que Deus falava ao contrário. Era o prazer de Manassés. Vocês vão lembrar que quando eu falo lá no vídeo de 1 Reis, que os reis eram sempre lembrados no final de sua vida como seguiram os caminhos de Davi ou seguiram os caminhos de Jeroboão, para você ver que Jeroboão foi um rei bem ruim, que ele foi um rei totalmente contra Deus, agiu de maneira totalmente errada. E lá também no primeiro vídeo, como eu falo de Acabe, eu falo pouco dele ali, mas Acabe, que era casado com Jezabel, se você for ler a história, você vai ver que rei péssimo era Acabe. E a gente consegue entender Manassés, ele junta os piores de Jeroboão e de Acabe, tudo num só homem. Então, o que a gente acha que era ruim em Acabe e ruim em Jeroboão, tudo isso se funde, se une num único homem chamado Manassés. E depois de Manassés eu vou voltar para Josias, que eu estava falando antes, né? O rei Josias, depois que ele encontra esse livro, ele vai fazer uma reforma religiosa no povo de Deus. Ele chama o povo a construir uma aliança novamente com Deus. Ele acaba com os altares que estavam dentro do templo de Deus, com os postes ídolos. Ele destrói tudo que é errado, tudo que é contra Deus. Então ele chama o povo a aprender das leis de Deus, e não só aprender, mas viver direcionadas em obediência ao Senhor. Mas, infelizmente, já era tarde. Depois da morte do rei Josias, era inevitável a queda de Judá. Chegou esse tempo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem agora contra o povo de Judá e ele vai tomar conta de Jerusalém. Ele vai dominar Jerusalém. Então, ele vai acabar com as coisas, vai roubar utensílios, vai levar os postes, as coisas que eram valiosas, que foram construídas para o Senhor, e o que fica, ele queima o templo do Senhor e leva tudo que era de valioso para a terra da Babilônia. Além de levar os bens materiais, as coisas de valor, ele também vai levar algo muito importante, a linhagem de Davi, o povo de Judá. E você vai me perguntar, como é que chegou a esse ponto? Agora não existe mais o reinado do norte, né, o povo de Israel, e não existe mais o reinado do sul, o de Judá. Não existe mais nenhum dos dois. Um foi destruído pela Síria e o outro levado para o exílio da Babilônia. No reinado do norte tiveram 19 reis nesse período que o livro de Reis vai contar. Nenhum seguiu o que Deus
ordenou. Nenhum foi obediente a Deus. Nenhum deles seguiu a vontade de Deus, mas a desobediência e a idolatria. Isso é que causou as consequências do Reino do Norte do povo de Israel. Em Judá, nesse mesmo período, foram 20 reis. E desses 20 reis, apenas 8 seguiram ao Senhor. Apenas 8 obedeceram a Deus. É isso também, as consequências desses reis ruins que levaram a idolatria, a desobediência, a chegar ao exílio na Babilônia. E aí isso nos faz pensar, Deus desistiu do seu povo escolhido, aquele povo que seria usado como exemplo para mostrar a grandeza dele para todos os outros povos. A gente vê isso nos outros panoramas. A gente vê isso a partir desde Gênesis, com Abraão, com os seus filhos, com os seus netos, as suas descendências até chegar a Davi. Será que Deus ele desistiu da linhagem de Davi? Da promessa que ele faz a Davi? Sempre haverá um rei da linhagem de Davi? A sensação que traz quando a gente vê todo esse caos, tudo isso desmoronando, Israel sendo destruído, tanto no seu reino do norte como no seu reino do sul. Primeiro eles se autodestruindo e se dividindo, e depois eles sendo destruídos por outros reinos, por outros povos. Deus desistiu da sua promessa? Será? E quando está terminando o livro de 2 Reis, lá no finalzinho, a gente vai ver que Deus ele não quebra suas promessas. Que Deus ele não é homem para mentir. O que ele fala, ele cumpre. Mesmo que pareça que está tudo um caos, que a desgraça está instalada, que nada mais pode resolver, a palavra de Deus permanece a mesma. O que ele falou vai se cumprir. O que ele prometeu vai ser cumprido. A aliança que ele faz, ele cumpre. O homem tem essa tendência a quebrar com o seu pecado, mas ele fez uma promessa a Davi e ele vai cumprir a sua promessa, porque ele é Deus. Então, no finalzinho desse livro, a gente vai ver algo que a gente não tem a história completa, mas a gente vê que Deus não desistiu e que, a partir daquilo, ele vai começar a mexer na história, ele vai começar a fazer algo a partir daquilo para alcançar o que ele mais deseja. Depois de 40 anos, a Babilônia agora tem um novo rei. E esse rei se lembra de Joaquim, que estava preso há 37 anos. E ele manda chamar Joaquim. Ele pede para tirar Joaquim da prisão, do seu cárcere. Ele traz Joaquim para sua mesa. Ele coloca Joaquim ali e ele demonstra o seu respeito por Joaquim. Ele fala que a partir daquele momento, Joaquim comeria na sua mesa, nada mais faltaria. E é isso que acontece até o final da vida de Joaquim. A gente não conhece essa história toda nesse livro, acaba assim, mas só para deixar claro, Joaquim era rei de Judá na época do exílio. Joaquim é da linhagem de Davi. E Joaquim agora come na mesa do rei e ele é tratado de maneira diferente. Isso nos mostra que Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Tudo está no seu controle. Ele sabe de tudo. O princípio, o meio e o fim. É algo para apontar o que Deus vai fazer. E para a gente descobrir o que Deus vai fazer, nós vamos começar a ver isso a partir dos livros dos profetas. Livros que vão estar mais um pouquinho à frente. A gente vai chegar neles. Uma hora a gente vai fazer o panorama deles. Mas é a partir desses livros
que a gente vai entender melhor como será cumprida a promessa que Deus fez a Abraão e a Davi. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo, esse panorama, te ajude a entender melhor esse livro de 2 Reis. Que ele te ajude a compreender, a ter essa noção melhor do que acontecia na época, das coisas daquela época e o que Deus quer transmitir, não só para aquele povo, nas consequências dos atos dele, mas o que ele pode ensinar para a nossa vida hoje, para a nossa vida de se manter obediente, de não se perder, não idolatrar outras coisas, não confiar na força do nosso braço, mas confiar nele, porque ele tem todo o controle e ele sabe de todas as coisas. Então, que a gente possa aprender cada vez mais, e espero muito que esse vídeo, esse panorama tenha te ajudado a alcançar isso. Se você já leu o livro de 2 Reis, espero que você leia novamente e que a partir desse vídeo você consiga ter uma visão melhor sobre ele. E se você nunca leu, leia! Agora, já tendo um panorama, eu acho que cada história que você for ler, que eu não falei aqui, vai trazer um conteúdo muito maior, vai te agregar muito para você saber como agir na sua vida e adorar o Deus verdadeiro. Curte o nosso vídeo, comenta, é muito bom para o engajamento você comentar. Então comente aqui, coloque aqui alguma coisa que você achou interessante, se você gostou, o ponto que você achou mais interessante, o rei que você acha mais interessante. Não importa, faça um comentário, compartilhe nos seus grupos, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais e principalmente se inscreva no nosso canal, porque isso vai ajudar a gente a crescer, vai ajudar a plataforma também a mostrar mais esse vídeo, a chegar a mais pessoas que também precisam entender e conhecer mais esse livro. E essa é a nossa intenção aqui, é levar cada vez mais a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, para que o máximo de pessoas possam conhecer. E você curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo já ajuda muito. Amém? Se você ainda não viu, veja os outros panoramas. A gente tem desde Gênesis e, se Deus permitir, a gente vai continuar fazendo até o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, eu te aguardo até o panorama do nosso próximo vídeo. Vamos ler?